Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a entender um pouco sobre a criação dos conjuntos numéricos. Eu disse um pouco porque nessa videoaula é impossível você abordar todos os detalhes de uma criação tão complexa que remonta a milhares de anos. Tanto é que, para a gente entender como tudo isso aconteceu, nós temos que retornar a mais ou menos 15 mil anos na história. Nesse período, o homem era nômade, isso quer dizer que ele conseguia alimentos através da coleta e da caça. Então, quando se esgotava em uma região os alimentos, ele tinha que migrar para outra região. Isso fornecia, de certo modo, uma alimentação diversificada para ele. Bom, essa pintura que você vê aí na parede era o máximo que se conseguia de registros naquela época. Ou seja, não havia escrita, não tinha-se nenhum conjunto de símbolos prefixado ou convencionado para significar algo. Tudo se resumia a pinturas que são chamadas rupestres, que tinham seus significados bem abstratos. Com o tempo, o homem percebeu que ele poderia cultivar a terra e criar animais. Com isso, ele se tornou sedentário. No entanto, uma curiosidade é que não necessariamente isso levou a uma prosperidade imediata, com populações cada vez maiores da raça humana. Não. Quando ele começou a cultivar a terra e criar animais, houve um empobrecimento em termos nutricionais. Vamos então nos colocar na posição daquele pastor de ovelhas que tinha que sair com seu rebanho toda manhã para que ele se alimentasse, crescesse, fornecesse lã, alimento e muito mais. Ele não tinha nenhum tipo de controle sobre as quantidades e ele precisava fazer isso uma vez que as quantidades estavam diretamente ligadas à sua sobrevivência. Essa necessidade já era algo que se notava quando ele era nômade. E a questão era, como controlar quantidades se nem mesmo existia escrita, nem mesmo existiam números? E o nosso nobre pastor de ovelhas, ele se preocupava em controlar quantidades, porque isso estava diretamente ligado à sua subsistência. Com a prosperidade, o rebanho aumentaria, e aumentando o rebanho, a preocupação de se controlar quantidades era cada vez maior. Daí, num primeiro momento, há vestígios, indícios de que eles começaram a pensar em associar os animais ou as quantidades a pedras. Então, aquela pedra que você vê ali na figura é como se fosse aquela ovelha, e aquela outra pedra, aquela outra ovelha. E assim sucessivamente. As pedras é como se fossem ovelhas. Ou seja, nós usamos uma abstração de ovelhas para pedras. No entanto, lembre-se que a gente não poderia dizer de jeito nenhum que ali tinha 5 ovelhas, porque simplesmente essas palavras não existiam. A escrita não tinha sido inventada. Isso faz tempo, isso faz muito tempo. E nesse caso aqui, a quantidade de pedras não era tão grande. Ele poderia controlar a quantidade de pedras carregando-as num embornal, por exemplo. Mas pedras eles tinham sobrando. E se o rebanho crescesse ainda mais? Essa era uma preocupação. Por isso, conforme eles precisavam armazenar mais pedras, carregar mais pedras, surgiram outras ideias, como se dar nó em cordas, se fazer risco em madeira, em ossos, e todas essas tentativas foram se desenvolvendo, mas não eram práticas. Daí pensaram em algo diferente, usando os dedos da mão, por exemplo, associando cada ovelha a cada dedo. Então é como se fosse cada ovelha, cada dedo da mão. Mas e como fazer com poucos dedos quando o rebanho crescesse muito? Essa certamente era uma preocupação do pastor de ovelhas e de muitos outros que lidavam com quantidades.
Para você ter uma ideia, os egípcios eles fizeram suas tentativas em termos de registros. Você imagine que seria muito complicado você ficar registrando com um risco cada ovelha. Se você tivesse muitas ovelhas, seriam muitos riscos e a leitura disso, além de complicada, seria também inviável, uma vez que você precisaria de várias marcações em vários pedaços de madeira ou ossos. Daí os egípcios, em sua época, por exemplo, pensaram em usar símbolos para as quantidades. Por exemplo, o bastão, ele significava uma unidade. O calcanhar, aquele símbolo que parece uma ferradura, ele significava 10 unidades. A corda, aquela pequena espiral, ela significava 100 unidades. A flor de lótus, 1000. O dedo dobrado, 10.000. O girino, 100.000. E o homem fazendo uma reverência, 1.000.000. Você tinha uma situação que tentava melhorar aquele esquema de se denotar cada unidade de um objeto ou ser por um risco. Se você tivesse que registrar 99 ovelhas usando um risco vertical para cada uma, você teria que ter 99 símbolos, e nesse sistema aqui dos egípcios, você já tinha uma situação um pouco melhor. Você poderia usar o calcanhar 9 vezes, mais 9 riscos verticais, que são indicados pelo bastão, e aí você teria 99 unidades de ovelhas, ou seja, com 18 símbolos, você representaria as 99 ovelhas, que você antes precisaria de 99 linhas verticais para representar. Isso já foi um avanço. Então, só para você ter uma ideia e se divertir um pouco, seguindo aqueles padrões dos egípcios, como que a gente poderia desenvolver isso daqui? Então, por exemplo, o número 9. Se você reparar na tabelinha dos egípcios, o 10 é o calcanhar. Então, até o 9 ele precisaria usar bastões. Então, para representar o 9, ele teria que usar 9 bastões. Ou seja, nós temos aquela figura ali. E imagina o 21. Agora, para representar o 21, ele não precisaria desenhar 21 bastões. O que ele faria? 2 calcanhares, cada um valendo 10. Você já teria 20 mais um bastão, 21 unidades. E para representar, por exemplo, 2.348 ovelhas, ele simplesmente iria lá na flor de lótus. Cada flor de lótus representa 1.000 ovelhas, então 2 daria 2.000 ovelhas. 300 ovelhas ele poderia representar usando a corda enrolada, ou seja, aquela espiral. 300 ovelhas equivale a 3 daquelas cordas. Então, 2 flor de lótus, 3 cordas, mais 4 calcanhares e 8 bastões. E essa que era a ideia que eles usavam. Por exemplo, para 803, a gente não pode usar a flor de lótus, porque a flor de lótus ela passa de 800, ela é 1.000. Então nós teríamos que usar o rolo de corda. O rolo de corda, cada rolo de corda vale 100 unidades. Então, para representar 800 unidades, nós precisaríamos 8 rolos de corda, mais 3 unidades, representados por 3 bastões, que é a segunda figura na coluna da direita. E 41.623 unidades. Olha que rebanho próspero. Então, como ele representaria isso? 10.000 unidades são representadas pelo dedo dobrado. Logo, 40.000 unidades seriam 4 dedos dobrados, mais 1.000 unidades. Para juntar 41.000 unidades, você teria que usar a flor de lótus, juntamente com os 4 dedos dobrados, 6 rolos de corda para representar 600, mais 2 calcanhares, mais 3 bastões. E aí a gente já teria, lá naquela primeira figura, esse número representado, 41.623. Note que o 41.623 que está na nossa notação atual, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. E olha quantos símbolos se tinha lá na era dos egípcios para representar essa mesma quantidade. O 314, 3 rolos de corda, mais um calcanhar, mais 4 bastões. E o 1111, ele seria escrito com uma flor de lótus para representar 1.000,
um rolo de corda para representar 100, portanto juntando 1100, um calcanhar para juntar mais 10 nessa conta, mais um bastão. Esse era o sistema dos egípcios. O que eles encontraram já era uma grande evolução em relação a você ficar adotando riscos, não é? E para os maias, aqui do outro lado, que não tiveram nenhum contato com os egípcios, nem outras civilizações fora aqui do continente americano, então você tinha outro sistema. E olha só, naquela primeira figura ali você tem uma concha vazia, que é o zero, que representava o zero, o vazio, o nada. E para os maias, eles consideravam a contagem em camadas, a grosso modo dizendo. Então, por exemplo, você poderia ter uma leitura de uma camada inferior do número, depois de uma outra acima e uma terceira. Na camada inferior da escrita do número, você teria uma quantidade vezes 1. E essa quantidade poderia ser citada usando círculos, que significavam unidades, até chegar no 5, que era uma linha horizontal. A partir daí você combinava linhas horizontais com círculos e obtinha quantidades maiores. Só que nesse esquema o que é interessante é que, por exemplo, lá no segundo nível você teria uma quantidade representada por essas figuras vezes 20, e no terceiro nível uma certa quantidade representada por esses números na forma de figuras vezes 18 vezes 20, que dá 360. E parece que isso estava relacionado com a duração do ano maia. Por exemplo, vamos considerar a situação. Cada círculo ele equivale a uma unidade. Então, quando o círculo estava na camada mais baixa ali da representação numérica, ele significava que você estava multiplicando 1 vezes 1, que dá uma unidade. Aquela linha horizontal, ela já tem um significado específico para 5 unidades. Então, a posição dela embaixo, ali onde está o primeiro círculo, seria equivalente a 5 unidades, mas lá no segundo nível é 5 vezes 20. E lá para o terceiro nível, você teria um círculo representando uma vez 18 vezes 20, uma vez 360. Então você teria lá no terceiro nível 360 unidades, mais 5 vezes 20 na segunda, que dá 100. Então, 460, mais 461 unidades. Esse desenho aí representaria 461 unidades. Vamos treinar um pouquinho? E esse daqui? Bom, vamos pegar ali a tabelinha para a gente lembrar. A concha vazia era o zero, o círculo 1 unidade, linha horizontal 5 unidades, e se eu começasse a misturá-los ia gerar os outros valores que bastava a gente somar para saber qual era. Por exemplo, ali com uma linha horizontal mais uma bolinha, seria 5 mais 1, 6 unidades. Nesse número que está representado na figura aí logo à esquerda, na cor azul, então quanto nós teríamos? O primeiro nível, eu multiplico por uma unidade, então eu tenho lá duas barras horizontais, 5 mais 5, 10 unidades, mais 2 círculos, 12 unidades. 12 vezes 1 unidades. Então, só pela interpretação da parte de baixo do número, nós temos 12 unidades. No segundo nível, ali no desenho, nós temos uma linha horizontal que equivale a 5 mais um círculo junto. Então, nós vamos ter 6. 6 vezes 20. Então, 120 unidades. E lá no nível superior, no terceiro nível, nós tínhamos 2 unidades representadas por 2 círculos vezes 360. Então, lá em cima nós temos 2 vezes 360, 720 unidades, mais 120 unidades do segundo nível, mais 12 do último nível. Esse é o cálculo que você tem que fazer para entender qual que é o número representado por esta figura. E agora basta você somar 720 com 120 com 12. 840 mais 12, 852. Está aí um número representado de acordo com os maias. Isso faz muito tempo, hein?
Esse foi o sistema de numeração desenvolvido por eles, sem ter nenhum contato com outra civilização, egípcia, grega e por aí vai. Por falar em gregos, eles também tinham sua própria representação, e envolvendo mais símbolos ainda, só que não tinha aquela argumentação geométrica, era mais nesse sentido aí na tela, usando as letras gregas. Então, as unidades, dezenas e centenas eram representados por cada uma dessas letras gregas. Uma grande vantagem do nosso sistema é que ele é posicional. E esse sistema foi desenvolvido depois de todas aquelas tentativas. E no fim das contas, hoje a gente sabe que quando nós escrevemos um número, o valor mais à direita, ele corresponde à ordem das unidades. O que vem à esquerda dele corresponde à ordem das dezenas. E o outro corresponde à ordem das centenas. E assim a gente pode construir qualquer número. Mas isso daí já pressupõe a existência de uma base 10, ou seja, potências de 10 para construir o número. Ali naquele caso, no 347, nós temos 7 vezes 10 elevado a 0, como sendo a contribuição daquele valor 7 em relação à quantidade toda. O 4 em termos de dezenas é 4 vezes 10 a primeira, e o 3 na ordem das centenas, 3 vezes 10 ao quadrado. Só para se ter uma ideia de como surgiram os numerais, ou seja, as representações gráficas dos números, isso tem uma relação com a figura do ângulo. Então, os gregos usavam muito a figura de um ângulo, como sendo aquela lá no canto superior esquerdo. Isso sugeriu a grafia do número 1 que nós temos hoje. Já na segunda figura, lá no lado direito, no canto superior, nós temos dois ângulos e, portanto, essa seria uma grafia interessante para o número 2. Com o decorrer do tempo e com a necessidade de escrever rapidamente os números, nós fomos arredondando essas formas e acabamos transformando no tipo de grafia que nós temos hoje. Olha lá, o número 3 com 3 ângulos, o número 4 com 4 ângulos e por aí vai. Com isso surgiu então os conjuntos numéricos, justamente da necessidade de se contar. O conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 0 foi o último a surgir. No entanto, você tem necessidades que surgiram com a demanda de se representar alturas abaixo do nível do mar, que era considerada 0 em determinada localidade, ou então de se representar dívidas que você não conseguia fazer com os números naturais somente, ou ainda de registrar temperaturas muito baixas, mas aí você já tem a motivação para criar outros números que não os naturais, que são os números inteiros, que englobam os naturais mais os números negativos. Logo em seguida, surgiu a necessidade de se considerar partes, ou seja, as frações. Então, o conjunto dos números racionais é formado por frações em que o numerador e o denominador são números inteiros, não podendo ser o denominador 0, porque não existe divisão por 0. E a gente sabe que fração nada mais é que a representação de divisão. Tudo parecia estar resolvido, até que nosso pastor ele precisava, por exemplo, pegar um terreno quadrado e dividir em duas partes exatamente iguais. Esse terreno quadrado, suponha que ele tenha o lado medindo 10 metros. E ele quer dividir justamente na diagonal para ter certeza que as duas partes vão ter a mesma área. Quando ele usar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento da diagonal, ele vai obter um número que é justamente a raiz quadrada de 200. E esse número não é um número racional. Isso intrigou a muitos até cair no entendimento da raça humana que existiam números que não eram racionais, ou seja, eram números irracionais. Juntando esses dois tipos de números, obteve-se o conjunto dos números reais. E esse esquema aí na tela é um esquema que resume a
evolução dos conjuntos numéricos. O primeiro a ser criado foi o conjunto dos números naturais, indicado pelo diagrama na cor amarelada e representado por N. Esse daí é um conjunto que só tem os números usados para contagem simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dizem alguns historiadores que depois surgiu o 1 e por último o 0. Mas a humanidade começou a perceber que havia necessidade de se representar dívidas, por exemplo, temperaturas associadas a um frio muito intenso ou então altitudes abaixo do nível do mar, surgiu a necessidade de se usar números negativos que estariam ali naquela parte azul. O conjunto dos números inteiros é a reunião daquela parte azul, que tem os números negativos, com a parte amarela. Então aquele balão todo do azul com o amarelo, ele formaria o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, ele englobaria os outros dois, porque afinal de contas todo número inteiro também é racional. Você não lembra disso? Bom, isso daí é um tema para outra aula que a gente vai ver. Logo, o conjunto dos números racionais é aquela parte esverdeada mais azul mais a amarela, sendo que a parte esverdeada é a parte que contém aquelas frações que o pessoal fala que são números quebrados. E depois que descobriram os números irracionais, ou seja, raiz quadrada de 2, o π, a raiz quadrada de 3, você teve uma expansão do conjunto dos números além dos racionais, juntando a esses os números irracionais para formar o conjunto dos números reais. Você não está vendo coisas a mais ali não, e eu também não errei. Ali em cima, naquela notação em termos de teoria dos conjuntos, nós temos escrito que o conjunto dos números naturais, que é N, está contido em Z, que por sua vez está contido em Q, que por sua vez está contido em R, que por sua vez está contido em outro conjunto. A história não para por aí, a história continua. E o conjunto dos números reais, ele não é o último conjunto descoberto. Além dos números reais, existem outros tipos de números, como por exemplo os números complexos, que estão relacionados com a existência de raízes quadradas com números negativos. Mas isso já é uma outra história. Se essa videoaula te ajudou em algo ou te acrescentou em alguma coisa, deixe seu like, inscreva-se no canal. Você está convidado a participar dessa jornada em meio ao conhecimento matemático. Até a próxima!